Está começando mais um programa, Caminho das Estrelas. Você está no Caminho das Estrelas. Eu sou o Dr. Sérgio Felipe. E eu sou Marina Renault. A palavra é sua. Nós vamos falar hoje de transição planetária. E nós estamos agora conversando, né? Toda essa situação que está acontecendo no planeta Terra nos traz muita insegurança, né? Nos traz medo, nos traz uma sensação até de impotência, né? Não estou num ambiente seguro, não estou num mundo seguro. O que vai acontecer amanhã? Né? Então, a gente fala de guerra, de doença, de fome, de corrupção e vamos vendo tudo isso no mundo, né? Eu procuro fazer um trabalho interno, não sei se é útil para vocês, mas vou dar uma sugestão, que é assim, quando nós nos identificamos com a guerra, né? A gente vê isso traz aquele sentimento, aquela sensação de medo. Então, eu sempre trago para dentro. Aonde é que eu faço guerra? Onde é que um conflito ou uma diferença com alguém, ela se torna uma guerra e não é um caminho de construção de algo novo, um caminho de ajuste, um caminho de solução. Porque tudo que está no macro existe no micro. Tudo que está no planeta Terra existe dentro de nós. Então, nós precisamos voltar para esse dentro e olhar. Aonde eu vejo as diferenças dessa maneira de guerra, de briga. Aonde eu posso achar isso como um caminho um novo caminho? Como é que eu pego uma opinião diferente junto com a minha e a gente acha um novo caminho, um terceiro, né? Onde 1 mais 1 se tornam 3. Puxa, eu não tinha essa visão. O que você está vendo que eu não estou vendo aqui? Deixa eu ver por esse outro foco. Como isso pode somar comigo? Quando falamos de doença, né, e vemos todas essas situações, nós mesmos temos ainda muita luz e muita sombra. Nós trazemos ainda muitos desajustes no nosso campo emocional e mental. Então, podemos trazer isso para dentro, olhando as nossas sombras. Puxa, como eu posso iluminar essa parte minha que eu desconheço? Então, vamos lá. Aquilo que eu vejo como medo, onde esse medo pode se tornar cautela e pode ser um passo para uma coragem, para novos passos com mais estratégia, com mais discernimento, onde eu posso desenvolver mais segurança. Quando eu sinto inveja, puxa, eu estou vendo os talentos do outro. E os meus talentos? Como é que eu trago para dentro aquilo que eu estou vendo, que o outro está me refletindo? Eu reconheço meus próprios talentos. Quando eu sinto ciúmes, poxa, como eu trabalho as minhas inseguranças e me torno mais segura diante dessas situações? E todas as nossas sombras, elas passam informação. Então, quando a gente vai profundamente para isso, que são as nossas doenças emocionais, que se tornam físicas muitas vezes. Então, quando eu vejo todo esse universo, eu falo, poxa, como eu vou colocar luz dentro disso que está em mim? Quando nós vemos a fome e todo esse sofrimento, como é que eu alimento o outro? Eu tenho sido um fruto, um alimento para o outro, ou eu tenho sido só crítica? Eu procuro alimentar aquela pessoa que está necessitada, não só aquela pessoa que está na rua necessitada de alimento, mas aquela outra pessoa que está do meu lado, que muitas vezes não está abrindo as necessidades dela. Eu sou um alimento para o próximo, eu sou um fruto para o meu entorno, eu alimento o meu servir, eu alimento o meu entorno com o meu servir. Então, todas essas coisas, a corrupção, nossa, quantas vezes a gente está aí imerso falando da corrupção, não que ela não exista, óbvio que ela existe, né? Mas quantas coisas nós somos corruptos, nós não estamos a favor do nosso coração. Quantas pequenas mentiras nós contamos em pequenas coisas desnecessárias. Puxa, eu vou para a verdade ou eu vou me calar? Quantas vezes a gente pode olhar aquilo e falar, isso que eu estou fazendo para o outro traz um desrespeito, eu estou invadindo o espaço. Opa, então eu vou ficar aqui. Então, nós também temos essa corrupção em menor grau.
Então, nós precisamos voltar para isso. O que eu faço está ancorado na construção ou na destruição? Porque isso é corrupção. O que eu faço contribui para o todo, para o social? Ou eu faço só pensando em mim? Falo qualquer coisa, penso e deixo ali uma sujeira para o outro resolver? Então, toda essa situação, o que podemos fazer? A nossa parte. Cabe a cada um fazer a sua parte. Então, essa situação me traz, planetária, me traz muito esse voltar para mim. Onde eu posso, quando eu me pego pensando ou falando, eu falo, peraí, o que isso está querendo dizer para mim? Volta para você. O que você pode aprender com isso? Onde você pode colocar a luz dentro de você? Aí eu deixo para você. Sabe o que estou me lembrando? O Chico Xavier, foi perguntado para ele assim, se haveria a Terceira Guerra Mundial. E ele respondeu assim, estão fabricando armas? Cada vez mais. Então haverá, porque onde há fumaça, há fogo. A troco do que estão fabricando armas? Então, olha que interessante o raciocínio do Chico Xavier. É um comportamento que traduz uma futura ação. Bom, mas como é que é esse negócio do... Vamos entrar dentro desse paradigma. Para fabricar armas, você precisa de tecnologia, você precisa de ciência. Bom, então você tem uma engenharia, você tem uma física, você tem uma química, você tem uma matemática, você tem estruturas de tecnologia voltados para fabrico de armas, voltados para a guerra. Bom, aí você chega na universidade, as maiores universidades do mundo, por exemplo, os seus departamentos, a maior parte das verbas estão voltadas para esse perfil. Então você pergunta assim, como é que a universidade, como que as tecnologias vão descortinar a vida se estão voltadas para a guerra? Então, falta nos centros universitários, nos centros tecnológicos, uma reflexão sobre o que é a vida. Por quê? Porque se o interesse é o fabrico de armas e a guerra, não há espaço para a reflexão sobre a vida. 70% do orçamento da ciência é para tecnologia de guerra. Olha só. Mas isso se reflete no currículo escolar. Sabe de onde? Lá do jardim da infância, da escola. Por quê? Porque a escola passa a ser toda uma estrutura para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho envolvendo uma matriz bélica. E essa matriz bélica, ela vai para as estruturas de mercado, que é a luta de mercado, a luta por espaço, a competição, a competitividade. Não é comum você ouvir no mundo corporativo falar competitividade, não é? Por quê? Porque está alicerçado em cima desse princípio. Haverá guerra. A estrutura da economia baseada em guerra, a estrutura da educação baseada nesse princípio. Bom, aí o que acontece? Na dificuldade ou na ausência de uma escola que dominantemente fale sobre a vida, ensine sobre a vida, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter lares desajustados. Nesses lares desajustados vão haver abusos de vários tipos, violência doméstica em vários tipos. Estatisticamente, eu só estou pegando de memória, a maior parte das crianças que saem de casa precocemente e, portanto, ficam vulneráveis às estruturas de violência é por conta de abusos e violências em casa. Bom, aí nós estamos falando, por exemplo, da violência e da periculosidade por conta de tráfico de drogas. Mas quem compra droga? É aquela pessoa que ela não está se encontrando. Ela está buscando o quê? O que está buscando o jovem quando usa droga, ou as pessoas de todas as idades? Porque se o tráfico de drogas está tão dominante, dominando estados de governo, narcogovernos, não é? De onde vem isso? Vem de um ser humano que está buscando o quê? E por que ele está buscando? Porque falta uma educação,
voltada para a vida. Então, por exemplo, quando eu e a Marina estamos articulando aqui esse programa com vocês, por que a gente está aqui? Nós estamos gravando esse programa num horário que a gente podia estar passeando, por exemplo. E a gente precisa de expor ideias, pensar, articular. Então, para quê? Porque a gente precisa de chamar atenção para a necessidade de se estudar a vida, se movimentar em torno da estruturação da vida. Você é uma pessoa adulta, mas a gente precisa transbordar isso para as crianças. Outra coisa que o Chico falava. Perguntaram para ele: Chico, o que você acha dessa proliferação de igrejas que tem pelo Brasil, se referindo à expansão dos evangélicos, etc., não é? O Chico respondeu: mais igrejas, menos prisões. Lógico, porque é nas igrejas que se faz reflexão sobre a vida, ainda que sobre uma estrutura de dogmas, mas é algum espaço que surge. Por que existem tantas igrejas? Porque as pessoas estão buscando. Não é só a crítica que se faz, não, isso está sustentando uma indústria da fé e etc. Mas espera um pouco, as pessoas estão buscando espaços para isso. Se as igrejas correspondem, trazendo a mensagem que precisam honestamente, é uma outra história, não é? Nós temos boas histórias e histórias sombrias onde existe o ser humano, mas são espaços onde se busca reflexão sobre a vida. Então é importante, como a Marina está colocando, no nosso papel do dia a dia, o que envolve? Olha só, a paz doméstica, envolve a busca de entendimento da vida, envolve educar a criança e o jovem em torno da vida, envolve dar atenção para a criança, chamando a atenção dela para a vida, senão elas, vamos dizer assim, elas se perdem. Chega na adolescência, não teve estrutura, não teve alicerce e não tem uma sociedade que abriga todo o processo de amparo transformador que precisa ter desde a pessoa jovem. A questão da... O que é a corrupção? São os interesses puramente materiais. Mas me diga uma coisa, se você tem Deus no coração, cabe para você um interesse de buscas materiais? Não cabe. Então, qual é que é a solução para a corrupção, solução para as drogas, solução para a violência e para as guerras? É Deus no coração, é simples assim. Sabe, eu imagino assim, que estas questões grandemente transformadoras de uma terra em transição, elas têm a sua solução como a chama de uma velinha. Olha aqui, olha. Aqui é a chama de uma vela. É tão frágil, né? Mas põe ela perto da cortina para você ver o que acontece. Ela vai mostrar que ela tem força, porque incendeia o prédio todo. Então, essas pequenas coisas do acolhimento da criança, de uma educação que fale da vida, que acolha as necessidades de aprendizado de convivência, de espiritualidade, independente da bandeira religiosa, mas que essa espiritualidade leve ao bem, leve ao acolhimento, leve ao socorro às pessoas menos favorecidas, leve a estruturas tanto de Estado quanto estruturas pessoais, particulares, privadas, num movimento de auxílio, não é? É simplesmente ter Deus no coração enquanto figuração de amor. É uma coisa tão simples, é uma velhinha, mas coloca isso em ação para você ver como não incendeia de luz o planeta em que nós estamos vivendo. Que bonito, né? O poder da luz. E aí a gente vai para essa vela, que somos essas estrelas da grande constelação de Deus. E aí a nossa pergunta diária: o que eu faço com as minhas palavras, com meus atos, constrói ou destrói? O que eu faço edifica? O que eu escolho fazer a cada momento respeita ou critica? Cada ato meu julga ou une? São pequenas coisas tão simples, né? Como será que é essa manifestação de Deus em nossa vida? O nosso caminho é buscar essa coerência.
essa coerência entre o pensar, falar e agir o tempo todo. O que é ser coerente? É buscar isso. Puxa, eu falei aquilo sem pensar. Volta para dentro. Não, olha, vamos pegar a força da nossa palavra, o grande poder que tem nossa palavra a cada momento, que as nossas palavras possam construir, que as nossas palavras possam ser de esperança, especialmente para nós mesmos. Não, eu não vou me julgar por isso. Tá bom, eu estou aqui aprendendo, vou falar uma palavra melhor para mim, vou me dar força. E para o outro, eu respeito, eu escuto, eu aceito essa diferença do outro. O que essa diferença pode construir em mim? O que o outro percebe que eu ainda não tenho capacidade de perceber? Aonde eu posso aprender nessa troca? O que eu faço é cooperação ou é competição? Cada minuto da nossa vida, cada instante é muito precioso. Essa vida passa muito rapidamente. Quantas vezes as pessoas só percebem isso no leito da morte? Então, tomar essas rédeas da vida com essa responsabilidade com a própria vida, com cada ato, com cada palavra, com cada pensamento. Puxa, olha, eu errei aqui, eu não sei construir. Até no ato de um casal que se separa, como é que você se separa? Na guerra? Você pode simplesmente abençoar aquilo e seguir outro caminho, com gratidão. Ou aquela pessoa que me fez mal, eu posso olhar e falar, puxa, com aceitação, o que eu posso aprender com isso? Eu deixo aquilo de lado e eu vou para mim. Vai além do perdão. Eu vou aceitar o que eu posso aprender com isso, aonde eu posso crescer. Esse é o nosso caminho nessa transição. É voltar para dentro, é ir para si, falar aquilo que eu estou vendo de que não é luz ainda no mundo, também está em mim. Nós também temos essa escuridão. Um amigo meu outro dia falou para mim assim, Marina, quando nós estamos subindo nessa transição de degrau, quando nós vamos alcançando novos patamares da vida, na nossa evolução, a gente encontra o que é chamado de Senhor do Umbral. Quem é o Senhor do Umbral? São as nossas próprias sombras. E que são essas sombras? Que tem gente que chama de demônio, Satanás, é o mal, não importa. Mas elas são nossas, elas não estão fora. Elas estão dentro. Mas essas sombras que nós carregamos são feridas que não foram curadas. São traumas de infância, medos de outras vidas. Então, a gente precisa desse olhar de compaixão para que a gente possa superar todas essas dores internas. Mas e o outro que eu não estou compreendendo? O outro também passa por esse processo. E eu posso ser uma mão que caminha junto, que ajuda a erguer, e não a criticar, julgar e destruir. Eu acho que esse é o nosso grande caminho nessa troca que nós estamos. Aonde eu posso ser contribuição, aonde eu posso acender a luz. Quem eu escolho ser aqui agora? Puxa, interessante essa... A Marina começou falando sobre essa presença de Deus, essa presença divina. E acho que há aspectos interessantes para a gente refletir. Primeiro, tentando entender alguns paradoxos da nossa vida, né? Por exemplo, tem um monge budista que ele explica assim, que tudo é um dia. O dia que você nasceu. O dia de hoje, que é o dia que está acontecendo. O dia de ontem já não existe mais e o dia de amanhã nem apareceu ainda. Então a vida é um dia, é o dia de hoje. E depois tem o dia da nossa passagem, da nossa transição para o mundo espiritual. Então a vida toda é um dia. Pensa comigo, olha que coisa mais interessante, não é? E há uma outra questão, que são processos de transição, como, por exemplo, nós estamos passando por um processo de transição planetária. Esses processos de transição, na verdade, os verdadeiros processos de transição, eles não têm etapas intermediárias, eles acontecem abruptamente. Por exemplo,
uma nuvem, ela é uma estrutura gasosa, é água evaporada. Quando ela se torna chuva e passa a ser água sólida, não existe uma etapa intermediária. É nuvem e vira água. É imediato. Não tem um degradê, vamos dizer assim. É uma transição abrupta. Esse tipo de estrutura, por exemplo, a evolução das espécies. As aves vieram dos répteis, mas espera um pouco. Tem uma distância entre réptil e ave. Onde é que está o elo perdido, vamos dizer assim? Porque a transformação é abrupta. Isso em física é chamado de decaimento metaestável. São transformações físicas, transformações da natureza que acontecem abruptamente, sem que passe-se por uma etapa intermediária. De repente, muda completamente. Decaimentos metaestáveis. Então, o que acontece? A vida é cheia de transições bruscas. De uma hora para outra, aquela pessoa já não está mais lá conosco, por qualquer motivo. De uma hora para outra, houve uma separação conjugal, alguém que partiu para a pátria espiritual, uma perda de um emprego. É de uma hora para outra. Então, esses movimentos causam uma grande angústia na nossa mente. Puxa, como que de repente acabou tudo e mudou para outra coisa? A natureza é cheia desses chamados decaimentos metaestáveis. Por que existe isso? Por que existem esses padrões de transição tão dramáticos? Como você pode ver na história da tua vida, quantas vezes aconteceu, e são situações aparentemente inexplicáveis. Essas rachaduras que deixam o hiato, elas são espaço para nós colocarmos o espiritual. Não é simplesmente uma confabulação mental para tentar ocupar um espaço do desconhecido. Não, não é simplesmente isso. É a natureza que ela traz uma articulação. Ora, tudo funciona pelas leis aqui da matéria, ora as coisas funcionam por comandos vindos de outras dimensões do espaço, de outras grandes razões transformadoras, de todas as forças que comandam a vida e o mundo, ou que dão direção para a vida e o mundo. Então, esses momentos de transição, essas rachaduras, eles são um verdadeiro convite para um aprofundamento espiritual. Por que aquela pessoa partiu? De repente, de um dia para o outro, ela já não está mais. Por que aquela separação? Por que eu perdi o emprego? Por que isso, aquilo, outro? Então, esses movimentos de quebra, sem que a gente entenda a razão abrupta, são movimentos de forças além. E a gente precisa buscar essas forças além, que é a holografia da vida, de tudo aquilo que a ciência ainda um dia vai descortinar, vai descobrir, outra vez nem seja a ciência, porque a vida não depende só da ciência, ela depende da arte, da psicologia, da maior parte de tudo que é desconhecido, e é mesmo, não é? Da filosofia, das religiões e de outras formas de acesso ao saber que nós desconhecemos. Mas o fato é que nós trazemos dentro da gente estrutura indagadora, não é? Quando René Descartes, ele, né, no século XVII, ele questiona, puxa vida, e se tudo, nada for verdade daquilo que me cerca? Então eu tenho uma dúvida imensa de tudo, o que é verdade. E aí ele observa que ainda que tudo seja a dúvida, ainda resta nele a presença da possibilidade de pensar. Porque se eu duvido, eu estou pensando. E aí ele fala, nossa, mas espera um pouquinho. Se nada existir, eu ainda posso pensar. Se tudo for duvidoso, eu ainda posso pensar. E se eu estou pensando, eu sou. Diz assim, eu penso, logo existo, não é uma tradução correta. Eu penso, portanto eu sou. O que está acontecendo? Está acontecendo que no momento da dúvida ele percebe que a única matriz verdadeira que a pessoa consegue acessar é o eu sou. É essa essência profunda.
Então, vamos resgatar esse visionário do cogito de Descartes. Nós estamos vivendo momentos de transição, de verdadeiras rachaduras. Então fica um hiato de interrogação. Nós estamos na dúvida descartiana. O que resta? Como nós estamos agora? Nós estamos pensando, procurando encontrar soluções. E se nós estamos pensando, existe uma certeza absoluta. Cada um de vocês dizendo, eu sou. E procurando encontrar essa essência dentro de você, que é a fonte primária da matriz das respostas de tudo. É o momento de ouvir esse chamado silencioso que vem de dentro e do alto. O chamado para voltar-se para o mais profundo, para o mais essencial. Independente de todas as situações externas da vida, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Esse chamado é o eco do nosso espírito, clamando por um novo caminho, clamando para abrir as asas dessa luz que quer se expressar no mundo. Cada um de nós tem um papel muito especial. Cada um de nós ancora uma missão divina e única, original. Cada um de nós é uma expressão desse todo de Deus, aqui e agora. Nós não estamos aqui por acaso. Nós fazemos parte dessa transição. Nós somos agentes da nova construção, da construção do novo mundo, da construção de uma nova terra, a partir do resplandecer desse ser que quer brilhar. O novo ser, que é o ser cristalino, que é o ser de luz, que somos em verdade, além dessa personalidade. Escutem esse chamado. Uma luz para cada um de vocês. Uma luz no teu coração. Esse é um programa Caminho das Estrelas. Para mais informações, @Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, @Caminho das Estrelas Oficial, @Unispírito. Gratidão.